Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Um programa feito por economistas sem economês. Conosco nesta semana, Rodrigo Mariano, que é gerente de Economia e Pesquisas da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Hoje, quarta-feira, é a vez do tema escolhido pela produção do programa. O tema é quando o consumo das famílias finalmente voltará a crescer. Esse dado é importante porque enquanto o PIB no primeiro trimestre cresceu 1%, o consumo encolheu 0,1%. Ou seja, não foi o consumo que puxou esse PIB. Quando puxará, se é que isso vai acontecer esse ano, Rodrigo? Para 2017, a expectativa é que haja um crescimento de 0,5% no PIB, muito atrelado ao crescimento da indústria e do agronegócio, principalmente do agronegócio, da agroindústria. Então, nesse sentido, o consumo ainda vai ficar prejudicado. De modo geral, o varejo como um todo deve apresentar um crescimento zero em 2017, ou seja, em termos reais, zero, em termos nominais deve crescer a inflação. Então a gente está falando de um crescimento nominal da ordem aí de 4% do consumo das famílias. E o consumo acompanha o varejo, é isso? Um dado está relacionado ao outro. Justamente, o consumo ele acompanha o varejo. Então ao se elevar o consumo das famílias, o comércio é influenciado positivamente nesse sentido. Então a expectativa é que o consumo das famílias volte sim a crescer, principalmente no último trimestre, dado, obviamente, uma elevação do emprego e da renda que é esperado para o último trimestre. A gente acredita que o último trimestre a atividade econômica deve dar sinais de recuperação, embora muito lento e gradual, há alguns sinais que começam a aparecer ali no último trimestre desse ano. Certo. Agora, Rodrigo, eu listei aqui alguns pontos que podem ajudar o consumo. Juros em queda. O Banco Central vem reduzindo, a taxa de juros reduziu na semana passada de novo, mas sinalizou que as próximas reduções serão num ritmo menor. Esses juros em queda vão ajudar o consumo ou não é num ritmo suficiente que faz com que, por exemplo, bens duráveis sejam vendidos com maior potencial? De fato, a queda nos juros ele melhora a expectativa dos consumidores no que diz respeito aos bens de consumos duráveis, mas ele não é o fator predominante para você adquirir um bem durável. O bem durável é muito relacionado também à confiança em estar empregado, como nós avaliamos ao longo dos últimos meses, a confiança está muito prejudicada do consumidor, do empresário, então isso impacta muito na decisão de compra. Então o juros deve sim auxiliar de alguma maneira, mas a confiança é algo que provavelmente vai direcionar aí o consumo das famílias até o final do ano. Agora, quando a gente lembra do setor de supermercados, a gente vê uma inflação em queda. Você até mencionou no programa de ontem, rodando aí em 3,9% no índice anualizado. De fato, inflação em queda é renda no bolso e, consequentemente, mais compra em supermercado? Isso é um fato? De fato, a inflação quando recua, ela aumenta o poder de compra do consumidor e isso favorece principalmente a venda de bens, de alimentos e bebidas de modo geral. Nós temos um dado ainda positivo que os dissídios ao longo de 2017 têm vindo acima da inflação esperada para os próximos 12 meses. Então isso agrega renda disponível para as famílias e aumenta o poder de consumo dessas famílias. Aliás, é curioso que os dissídios estejam acima da inflação num contexto de desemprego tão grande, Sim, é algo que, na verdade, o dissídio é muito olhado pela inflação passada. Então você olha a inflação passada... Que era maior, Que era muito maior. Então, como nos próximos 12 meses a inflação é menor, isso favorece um ambiente de aumento do poder de compra. Dá um ganho real ali para o trabalhador. Dá um ganho real para o trabalhador. Agora, por outro lado, Rodrigo, jogam contra o consumo das famílias, o desemprego, que continua crescendo infelizmente, e o endividamento das famílias. As famílias estão muito endividadas ainda ou já deu tempo, ao longo aí de 2 anos de recessão, delas pelo menos diminuírem essa alavancagem aí em termos de financiamentos? O comprometimento da renda, que é um dado muito importante das famílias com contas a pagar, ainda é elevado no Brasil, de modo geral. Mas o mais agravante é que, atrelado ao grande endividamento, você tem um desemprego elevado. Então isso prejudica o ambiente para você adquirir novos produtos e principalmente voltando aos bens duráveis. Esses são muito prejudicados. Então ao longo do ano de 2017 o consumo das famílias deve se elevar, mas muito mais para bens não duráveis do que para bens duráveis diante desse quadro de desemprego e endividamento que está jogando contra. Para a gente concluir, Rodrigo, até que ponto essa crise política atrapalha ou não a confiança do consumidor e, consequentemente, o consumo das famílias?
A crise política ela tem efeito direto na confiança, tanto de empresários quanto de consumidores. Então, ao passo de que você não há um desenrolar da crise política, a confiança do consumidor fica abalada e, obviamente, isso não se reflete em aumento de consumo. Rodrigo Mariano participou com a gente no bloco de hoje, o tema escolhido pela produção do programa, Quando o Consumo Voltará, e ele participa amanhã do bloco Cara e Coroa aqui no Papo de Economista. A você um grande abraço e até o programa de amanhã.